Olá, gente, tudo bem? Pessoal de Mogi, pessoal da região aí, pessoal do estado de São Paulo, de outros estados, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Fábio, para quem não me conhece, sou professor, sou diretor de escola pública, sou formado em Ciências Sociais pela Unicamp, sou formado em Pedagogia pela Uninter, sou pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, em Gestão Pública e professor de legislação, e fiz esse canal como forma de gratidão por tudo que os concursos me proporcionaram, pelas dificuldades que eu enfrentei. Então as aulas são gratuitas e o objetivo é que você também possa conseguir aí sua tão sonhada vaga nos concursos públicos, né? Então vamos lá, gente, quem puder dar like, quem puder compartilhar, a gente agradece, tá? Depois, se você quiser saber um pouco mais das minhas aprovações, eu vou colocar lá no canal, certo? Tem várias aí, vários lugares que eu consegui ser aprovado em primeiro, segundo, enfim. Tá? Então nós vamos falar da Lei Orgânica de Mogi das Cruzes, seção 1 da Educação, dos artigos 200 a 215. E eu vou comentando a legislação e vou fazendo algumas questões para a gente ir assimilando o conteúdo, tá? É importante, gente, você não só assistir a videoaula, como você também ler a lei. Depois que você assistir a videoaula, vai lá, leia, né? Ou você pode fazer o inverso, leia antes e assista a videoaula depois, e faça anotações, né? Para você ir trabalhando aí as questões, né? E melhorando o conhecimento da legislação sobre educação. Então, da educação, da cultura e do esporte e da lazer, seção 1 da educação, artigo 200, que vai tratar aí dos princípios. Eu sempre falo que princípios, principalmente a banca VUNESP, gosta muito de perguntar. Então diz lá no artigo 200, a educação, direito de todos, né? Isso tem que estar na sua cabeça, e sempre que você pensar em questões sobre legislação da educação, tenha em mente essa questão, que a educação é direito de todos, que ela é gratuita, né? Que ela é um dever do Estado, certo? E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, e baseada nesses princípios aqui, ó, nos princípios da democracia. E por que eu falo isso, gente? Que é importante você saber os princípios. Porque quando você vai para uma prova de educação, você vai responder sobre Constituição, LDB, ECA, resoluções, certo? E a legislação local. Todas elas trazem o que eu chamo de DNA da legislação da educação brasileira. E qual é o DNA da legislação da educação brasileira? Democracia, liberdade de expressão, solidariedade e respeito aos direitos humanos. Ou seja, a nossa lei, desde a Constituição até as leis municipais, na educação, estão permeadas por essa concepção. Então, quando você vai responder uma questão, olhou lá, tem algo que é contra a democracia, que é contra a liberdade de expressão, que é contra a solidariedade, que é contra os direitos humanos, pode apostar que essa alternativa está errada. Se é uma alternativa que não inclui, se é uma alternativa que exclui, se é uma alternativa que discrimina, ela vai contra a legislação da educação brasileira. E aí você pode descartar ela, a não ser que a pergunta esteja pedindo a alternativa errada. Aí você pode cravar nela. Tá? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Quem assiste às minhas aulas sabe que eu falo sempre que essa é a frase mais citada na legislação da educação brasileira. Pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Outro DNA importante da nossa legislação. Não esqueça disso. Questão número 1. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, artigo 200, a educação, direito de todos, é dever dos e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, baseada nos princípios da democracia, da liberdade de expressão, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A palavra que preenche corretamente a lacuna é A, família, B, sociedade, dos pais responsáveis e Estado. Tranquilo, né, gente? Essa aqui, lacuna, é uma coisa que a VUNESP tem
usado muito nas últimas provas, preencher lacuna. Então ela coloca a lei e deixa lá a lacuna para você preencher. Aqui acabamos de ver, né? Então, claro que você vai marcar a letra D de dado, estado. Gente, mas por que eu faço a questão, falo, comento e depois mostro a questão em seguida? Aí você fala, mas assim é muito fácil. Gente, primeiro, quando você começa a estudar a legislação, você começa a ler aquelas leis lá, você vai lendo. Eu estou falando isso porque eu passei um ano para descobrir isso. Você vai lendo, aí você não sabe o que o cara vai perguntar dali. Você não tem a mínima ideia. Agora, quando você vai lendo a legislação e vai vendo perguntas, você fala, opa, aí na hora que você estudar, você já vai estar mais atento. Opa, pode ser uma lacuna, pode cobrar um número, e nós vamos ver isso aqui na aula, tá? O objetivo é esse, é dar essas dicas para você. Essa é gabarito D, tranquilo, certo? Olha os princípios aqui no artigo 201. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Gente, a VUNESP ama princípio. Ama. Deve estar talhado lá, princípios, lá na VUNESP. Porque o que cai de questão sobre princípios é muita coisa. E os princípios são importantes, né? Porque eles são assim, espécie aquilo que eu falo, né? O DNA ali da lei, né? Então, vamos aqui, inciso 1. Sempre que tiver número romano, é inciso na lei, tá, gente? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Importante você garantir que todos, né, nós vimos lá que todos, é direito de todos, garantir o acesso, certo? E também que a criança permaneça na escola. Para isso a gente tem que diminuir evasão, repetência, uma série de coisas. Segundo inciso, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Olha aqui. A liberdade também é um DNA da nossa lei aqui. Mas, gente, cuidado. Não é liberdade de qualquer jeito, né? Porque tem gente que pensa liberdade pode fazer qualquer coisa. É liberdade com base na lei, logicamente, né? Porque senão um ia atingir o direito do outro, aí não existe liberdade. Então, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3. Pluralismo de ideias. Isso é importantíssimo. E de concepções pedagógicas. Então, sempre, né, a diversidade, né, das ideias, das concepções pedagógicas também está no DNA da nossa lei. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, obviamente, né? Então, se é público, tem que ser estabelecimento oficial e aí gratuito. 5. Valorização dos profissionais do ensino, garantindo, na forma da lei, plano de carreira para o magistério, com piso salarial profissional e ingresso no magistério público exclusivamente. Exclusivamente. A banca adora trocar essa palavra, né? Unicamente, por outras palavras, né? Mas você tem que ter atenção. Gente, quando você responde uma questão de legislação, tem que ser a letra da lei, tá? Tem que ser a letra da lei. Então, exclusivamente, né? Então, exclusivamente, guarda isso porque a banca gosta de trocar. Por concurso público de provas e títulos. Gente, a banca gosta de colocar ou e as pessoas às vezes colocam ou. E aí tem uma coisa que acontece muito na prova. Às vezes a banca coloca os incisos, né, e pergunta quais estão corretos. E ela vai e troca uma palavra aqui no meio, e aí você na leitura não percebe. Então é muito importante você estar atento à leitura. Então a banca pode fazer isso, colocar o item 1, 2, 3, 4 e 5 e perguntar quais estão corretos. Aí coloca lá o item 1, 2, 3 e 4, o item 1, 3 e 4 e 5. Muitas questões aparecem assim. E aí aqui eles podem colocar um ou. Aí você vai lendo, vê que está tudo corretinho, aí fala, não, tá certo. E tem candidato que nem chega no final aqui, já vai marcando lá, né, porque entendeu que está tudo certo. E aí às vezes eles colocam um ou aqui e o candidato passa batido. Ou até às vezes nossa leitura está tão acostumada a ver o e aí que a gente não lê e acaba bobeando e errando a questão. Tá? Então, muito cuidado com isso, muita atenção na hora de ler, para você não errar de forma boba, né, uma questão. 6. Garantia de padrão de qualidade, isso é importante. 7.
Gestão democrática do ensino. Olha, gente, isso aqui também é fundamental. É obrigatória a gestão democrática, tá? Do ensino público. A lei de Mogi não falou do ensino público, mas está na Constituição. E está subentendido aqui também porque ela fala o seguinte: com a participação do Conselho Municipal de Educação e criação do Conselho de Escola com caráter deliberativo e outros mecanismos definidos em lei. Guarde isso, gente, ó, com a participação do Conselho Municipal de Educação e criação do Conselho de Escola, tá? Na Constituição é muito claro que a gestão democrática é do ensino público, tá? O ensino privado fica a critério das instituições lá, né? Não é obrigatório, mas no ensino público é obrigatória a gestão democrática. E aqui incluiu a participação do CME, né, Conselho Municipal de Educação, e também do Conselho de Escola com caráter deliberativo, tá? Pode deliberar sobre questões da educação. Parágrafo único. O município normatizará a situação funcional de seus educadores através de estatuto do magistério municipal, sempre discutido com os interessados e com suas entidades representativas. Então, o que acontece, gente? O estatuto do magistério reúne lá todas as questões dos professores, né? Equipe diretiva, evolução, carreira, obrigações, deveres, direitos, enfim. Tá tudo lá no Estatuto do Magistério. Artigo 202. O município aplicará anualmente, guarde isso, gente, anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino público, no mínimo, tá, gente? A banca pode trocar aqui por no máximo, pode mexer aqui no anualmente, no mínimo 25% da receita de impostos, incluídos os recursos provenientes de transferência. Então, você não pode esquecer esse percentual, porque a banca também gosta de trocar isso aí. Então, é 25% anualmente e no mínimo. Guarde isso, 25% anualmente e no mínimo. Professor, eu li em algum lugar 18%. 18% é o governo federal, gente. Governo federal, 18%. Estados e municípios e Distrito Federal, 25% no mínimo, anualmente. Governo federal, 18% anualmente. Se você assistir minha aula de Constituição, tá explicadinho lá isso, tá? Então não esqueça esse número, porque as bancas gostam de perguntar. Tudo bem? E se o prefeito, por exemplo, não aplicar no mínimo 25%? Aí ele vai ter problemas, né? Vai ter problema com o Tribunal de Contas, pode sofrer um processo de cassação, vai responder, enfim, pode perder os direitos políticos. E se ele aplicar 27%, tem problema? Nenhum, é no mínimo. E se ele aplicar 28%, tem problema? Não tem, é no mínimo. E se ele aplicar 30%, tem problema? Não tem, é no mínimo. Certo, gente? Então não esqueça isso. Não pode aplicar 24,99% na educação. Professor, mas se for 0,1%, o prefeito responde? Responde. Tem que ser, no mínimo, 25%. Tá bom? Então, entendido isso, vamos aqui para a questão número 2. Segundo a Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, e de acordo com o artigo 201, a gestão democrática do ensino deve ter a participação, artigo 201, segundo a Lei Orgânica. Veja, gente, você responde sempre de acordo com o que a pergunta está fazendo referência. Então, ela está fazendo referência a quê? A Lei Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, de acordo com o artigo 201. Então, você tem que responder de acordo com isso, tá? Eu vejo, às vezes, candidato querendo responder com outra legislação a pergunta. Aí, gente, está errado, que a pergunta está clara, segundo a Lei Orgânica do Município, de acordo com o artigo 201. Por que eu estou falando isso, gente? Porque às vezes as leis municipais têm alguma coisinha que não está atualizada. Aí a pessoa pega uma lei lá que está atualizada, por exemplo, a BNCC, e ele quer discutir com a prova. Não discuta com a prova. Faça o que a prova está pedindo, porque é isso que vai garantir tua aprovação, certo? Então vamos lá. A. Do sindicato representante da categoria dos professores. B. Do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho de Escola. C. Participação do Conselho Municipal de Educação e criação do Conselho de Escola com caráter deliberativo.
D, a participação do Conselho Municipal de Educação e criação do Conselho de Escola exclusivamente com caráter normativo. E E, a participação da APM e do Grêmio Estudantil. Gente, o que acontece muito? O candidato vai para a prova e não lê a lei orgânica do município de Mogi. Tem muito candidato que faz isso, né? Eu diria que assim, mais de 50% faz isso, certo? Vai fazer a prova, falar, vou testar meus conhecimentos. Sem ler, gente, a lei, você não vai testar nada, né? Por exemplo, se for fazer a prova de Mogi e não ler a lei do município, eu vou saber uma coisinha ou outra, pensando naquela questão do DNA, que é importante e tal, mas tem coisa que eu vou ficar na dúvida. Por exemplo, esse artigo 201, eu poderia vir aqui e falar, bom, a PM, Grêmio Estudantil, fazem parte da gestão democrática. Pode ser aí? Pode. Mas o que diz a lei no artigo 201? Conselho Municipal de Educação e criação do Conselho de Escola com caráter deliberativo. Olha a alternativa D tentando aqui, mudar umas palavras exclusivamente, caráter normativo. Olha aí, jogando a PM Grêmio Estudantil. Não tem nenhuma alternativa. As absurdas, né? Poderia ser a B, porque Conselho da Criança e do Adolescente, né, trata de mais da questão da assistência social. Também trata da educação, mas ali sempre vinculando a assistência social. E a gente tem um Conselho Municipal de Educação, esse sim, foco na educação, né? E o sindicato, ele tem outro papel. Então, gente, olha só, quem marcasse a alternativa C, marcava certo o gabarito letra C. Mas é muito, as bancas sabem que tem muito candidato que vem de outras cidades, né? E também o pessoal de Mogi também, às vezes não dá aquela olhada com carinho. Então, leia as leis que estão lá no seu edital. Outro conselho meu, não vá fazer prova sem ler o edital, gente. Você tem que pegar o edital, a parte de conteúdos lá que exige, tem que ler o edital, né? Pelo menos ali as partes mais importantes. E essa parte que solicita os conteúdos é muito importante você colar no caderno para você ir riscando o que você estudou, o que você tem que rever, porque senão você fica com aquele estudo sem direção, sem rumo, sem planejamento, e isso pode implicar aí em você não ter sucesso na sua aprovação, né? É preciso ter uma rotina, é preciso ter um planejamento para você ir bem, tá? Então vamos lá, gabarito letra C. Parágrafo 1. Isso aqui, gente, é parágrafo, tá? Esqueça o nome dessa. É parágrafo 1 da lei. A lei definirá as despesas caracterizadas para a manutenção e desenvolvimento do ensino. Tranquilo, é um parágrafo formal aqui, né? Apenas para mostrar que realmente as despesas elas são definidas aí pela lei. Parágrafo 2. O município publicará, aqui uma informação importante, 30 dias, até 30 dias após o encerramento de cada trimestre. E as bancas adoram fazer essa pergunta aqui, porque muda número e o candidato, né, às vezes não leu, não sabe. 25 dias, né, 35 dias, 60 dias, mas o município publicará até 30 dias após o encerramento de cada trimestre, então presta muita atenção nisso, informações completas sobre receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à educação nesse período e discriminadas por nível de ensino. Então é uma prestação de contas que ocorre trimestralmente, né? Cada trimestre, encerrou o trimestre, passa 30 dias, tem que publicar. Encerrou o trimestre, passa 30 dias, tem que publicar. Até 30 dias. Pode publicar antes? Pode, sem nenhum problema, né? Mas até 30 dias, tá? Guarda isso, gente, porque pode aparecer. Parágrafo 3 foi suprimido. O que significa isso? Houve lá uma emenda que retirou esse parágrafo, né? E o quarto também. Então ficou sem parágrafo 3º e sem parágrafo 4º, porque eles foram suprimidos na lei. Parágrafo 5º. A aplicação dos recursos públicos municipais, dos públicos destinados à educação, consignados no orçamento municipal ou decorrentes de contribuição da União, do Estado, outros municípios ou de outras fontes, ainda que sob forma de convênios, far-se-á de acordo com as diretrizes fixadas no Plano Municipal de Educação, devidamente articulados com o Plano Estadual e Nacional de Educação. Então, gente, todos os recursos públicos da educação, né, que estão no orçamento municipal, que a gente chama de verba do Tesouro, ou da União,
através de transferências ou do Estado, repasses de verba, né, como Fundeb, enfim, que vem da União, né, do Estado vem outras verbas também, ou outros municípios, às vezes você tem um convênio lá com o município, um consórcio, enfim, elas devem seguir as diretrizes que estão nos planos municipais de educação, né, no PME. E esse PME ele tem que estar em consonância, articulado ali na mesma linha do plano estadual, né, que é o PE, e do PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Então não pode estar divergente, né? Você tem um plano nacional falando uma coisa, o estadual falando outra e o municipal falando outra. A educação ela tem uma coerência na sua legislação, desde a Constituição até as leis dos municípios, até a lei municipal. Então, muita atenção nisso. Quando você perceber incoerência entre o que está na Constituição, na LDB, certamente a questão deve estar errada, a alternativa, né? Então vamos lá, artigo 203, o Conselho Municipal de Educação, essa você tem que gravar aí, marca no caderno. É órgão consultivo, ou seja, eu posso fazer consultas, né, ao Conselho Municipal. Então, eu já fui secretário de Educação, então você pode consultar o Conselho. Eu tenho uma dúvida sobre isso, né? Você vai lá e pergunta ao Conselho. Eu preciso normatizar isso e tal. Você vai lá e pede para o Conselho normatizar a matrícula, normatizar alguma coisa ou deliberar sobre alguma questão importante de tomada de decisão ali no município. Então ele é órgão consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal de Ensino. Quando você estuda a legislação, você vê lá um monte de resolução, parecer, que é do Conselho Nacional de Educação. É justamente normatizando aí uma série de questões da educação, aplicação do ensino de 9 anos, né? Questão do EJA, enfim, ensino da história a história afro-brasileira, e tem várias resoluções aí, certo? Da educação infantil, vinculado tecnicamente, então o Conselho Municipal de Educação ele está vinculado tecnicamente ao gabinete do secretário de Educação, com sua criação, atribuições, organização e composição definidas em lei. Então, o que você precisa gravar e guardar? Que o órgão, o CME, que é o Conselho Municipal de Educação, ele é consultivo, deliberativo e normativo, certo? Ele é CDN, consultivo, deliberativo e normativo. Eu gosto muito de fazer essas iniciais, né? Quem assiste minhas aulas, eu tenho várias. É o CDN, né? Conselho é CDN, consultivo, deliberativo, normativo. E ele também está vinculado tecnicamente ao gabinete do secretário de Educação. É importante isso, tá? Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação integra-se ao sistema orçamentário da Secretaria Municipal de Secretaria de Educação, Comunidade Orçamentária. Então, você tem lá o conselho, a gente chama assim, quando você tem o orçamento, você tem lá onde você pode gastar, né, os códigos e tal. Aí você tem lá um do Conselho Municipal para manutenção do Conselho, para compra de material, enfim, a verba destinada para manutenção do Conselho Municipal de Educação. Os conselheiros não ganham nada, tá, gente? O Conselheiro Municipal de Educação não ganha mais por isso, certo? Mas o conselho tem que ter uma sala, tem que ter uma mesa, tem que ter impressora, né? Tem que ter as condições de trabalho para que os conselheiros possam exercer a sua função. Terceira questão, segunda, eu gosto de questão, gente. Segundo a lei orgânica do município de Mogi das Cruzes, o Conselho Municipal de Educação é um órgão deliberativo e consultivo? B. Deliberativo, consultivo e normativo? C. Apenas normativo? D. Apenas deliberativo? Ou E. Consultivo e normativo? Questão tranquila, né? Acabamos de ver, ele olha aqui, ó. Aí a banca, sabendo que a gente usa esses códigos para lembrar, né? Eu falei CDN, né? Aí o cara olha aqui, e agora, né? Aí, ó, CDN, né? Consultivo, deliberativo e normativo. As bancas estão atentas também para os macetes que a gente faz. Então, gente, letra B, né? Letra B, mas
aquilo que eu falei, são 3 letras, CDN, então você olha aqui, ó, só uma tem 3, né? Opa! Então você já, né, sacaria lá, lembraria da minha voz falando CDN, opa, eu vi, o professor falou, lembrei, CDN, consultivo, deliberativo e normativo, letra B, gabarito B de bola, dá para ir legal aqui, né, gente? Tranquilo essa questão, não, mas é uma questão importante que pode aparecer aí na sua prova sobre conselho. Artigo 204, o prefeito encaminhará para apreciação legislativa a cada 2 anos, lembra disso, né, a proposta do Plano Municipal de Educação elaborado pelo Conselho Municipal de Educação. Gente, Plano Municipal de Educação, ele é uma lei, né? Então ele é discutido por todos lá nas escolas, na sociedade, enfim, mas ele é uma lei, então ele precisa ser votado na Câmara de Vereadores, que é o local onde as leis são feitas, né? Ele precisa passar ali, tomar o crivo, como a gente está vendo aqui, de uma questão legal ali, com artigos, enfim, né? Então precisa passar pelo Legislativo. E quem encaminha isso é o prefeito a cada 2 anos. Muita atenção nisso. Parágrafo 1. O Plano Municipal de Educação apresentará estudos sobre as características sociais, culturais e educacionais do município, acompanhados de identificação dos problemas relativos ao ensino e educação, bem como eventuais soluções a curto, médio e longo prazo. Se você ainda não viu o Plano Municipal de Educação de Mogi, ele é um diagnóstico de toda a educação, trazendo ali quem é a população, quais os aspectos culturais, quais os aspectos educacionais, né? É um mapa ali, eu digo assim, mapa de informações, né? Tem várias informações lá, enfim, as escolas, as metas estabelecidas a curto, médio, longo prazo, certo? Meta 1, meta 2, meta 3, meta 4, enfim. Então, esse é o Plano Municipal de Educação que é feito, certo? E aqui a cada 2 anos ele aqui é revisto, né? A duração de um Plano Municipal de Educação total dele ali é 10 anos, né? Então, a cada 10 anos você tem que fazer um plano, certo? Mas aqui, ó, colocando que a cada 2 anos ele é ali rediscutido e apreciado novamente. Parágrafo 2. Uma vez aprovado o Plano Municipal de Educação, poderá ser modificado por iniciativa do prefeito e da Câmara, sendo obrigatório o parecer do Conselho Municipal de Educação. É aquilo que eu disse, o plano é uma lei, vamos supor que o prefeito quer fazer algumas modificações, a Câmara também, só que aí eles devem, né, consultar lá o parecer do Conselho Municipal de Educação para ver se a alteração está dentro dos aspectos legais, ela atende os interesses da comunidade, enfim, tá? O Conselho Municipal é o representante aí da sociedade e também do governo para essas questões. Artigo 205. Ao município compete prioritariamente a administração e manutenção dos seguintes programas de ensino. Inciso 1. Educação infantil, dirigido à criança de 0 a 6 anos. É aqui que eu chamo a atenção, gente. Professor, educação infantil não é de 0 a 5 anos? Eu li isso, que é de 0 a 5 anos. É claro, gente, que a gente quando fala de educação infantil, a gente fala de creche de 0 a 3 anos, de pré-escola 4 e 5 anos, porque 6 anos já é, né, obrigatoriamente agora, ensino fundamental. Porém, gente, é aquilo que eu falo, a lei orgânica, né, que é a Constituição do município ali, ela não foi atualizada aí nesse ponto, né? Os legisladores ainda não atentaram a isso e não atualizaram. Então está aqui, de criança de 0 a 6 anos. É possível ter criança de 6 anos na educação? Sim. Educação infantil? Sim. Por quê? Se a criança não fizer aniversário, se a criança faz aniversário até 31 de março, ela entra no primeiro ano, certo? Quem não sabe disso, assista as minhas aulas lá que eu falo da data de corte. Até 31 de março, primeiro ano. Passou de 31 de março, ela só vai fazer 6 anos, por exemplo, em 1º de abril, ou que nem o meu caso, 2 de abril, aí ela só vai entrar no primeiro ano no ano seguinte, certo?
E aí onde ela fica? Na pré-escola, tá? Então pode acontecer com 6 anos. Então, mas o que diz a lei? Se cair uma pergunta falando assim, de acordo com o artigo 205 da Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, educação infantil é dirigida a crianças de 0 a 6 anos? Sim, tá lá na lei. Ah, professor, mas é errado porque é dizer. Aí o cara quer brigar com a prova, entendeu? Aí, gente, entra com recurso falando, não, é de 0 a 5, é de 0 a 5, é de 0 a 5. Aí o cara mostra lá, não, mas o artigo, perguntou do artigo 205, né? Não perguntou da LDB, não perguntou da Constituição, perguntou do artigo 205 do município de Mogi das Cruzes. Então você responde exatamente como está aí, certo? Inciso 1, né? Inciso 2, educação fundamental, de primeiro grau, de primeira a oitava série. Olha aqui, já mudou isso, gente. Já estamos aí com o ensino de 9 anos, né? Mas não foi atualizado, então consta ainda lá, certo? Normalmente a banca não entra nessas divididas, né? Porque aqui precisa atualizar, é urgente, mas a banca não entra muito nessas divididas, mas eu já vi a banca fazer essas provocações também, então cuidado, veja que a lei ainda aqui não está atualizada, né? Não é porque ela não é que eu não peguei ela atualizada, eu peguei ela atualizada, essa lei é do site da Câmara, é atualizadíssima, só que os legisladores não modificaram a lei, é isso que eu quero dizer, né? Porque para atualizar precisa modificar, ela não modifica automático, certo? Não é porque lá mudou que sai mudando tudo. Precisa alguém apresentar lá uma emenda, né, e mudar, porque lei orgânica você precisa tem um rito aí para mudar maior, certo? 3. Educação especial dirigida a crianças portadoras de deficiências múltiplas, perceptivas, motoras ou mentais. Olha só, esse parágrafo inteiro aqui, né, precisa ser revisto em face dos novos termos e das novas legislações. Não se usa mais portadoras de deficiência, e sim pessoa com deficiência, né? Então esse termo também já caiu, o ECA também não atualizou ainda esse termo. Então é isso que eu falo, mas se perguntar, você tem que responder de acordo com a letra da lei que está aqui no artigo 205, tá? Então muito cuidado com isso. 4. Alfabetização de jovens e adultos, né? Então aqui é a emenda de 1995, certo? Artigo 206. A educação infantil e a educação fundamental têm por objetivo, inciso 1, a educação infantil visa assegurar o desenvolvimento corporal, emocional, intelectual, espiritual e a sociabilização das crianças de 0 a 6 anos. Gente, olha, presta bem atenção aqui, ó. Corporal, emocional, intelectual e espiritual. Esse espiritual derruba muita gente. Tá na lei aqui, hein? Ó, cuidado. Aí a pessoa não lê a lei, vai fazer a prova, não lembra do espiritual aqui. Tá aqui, ó. É corporal, emocional, intelectual, espiritual, né? E a sociabilização das crianças de 0 a 6 anos. Então guarda aí, certo? Não esqueça aqui que tem espiritual. 2. A educação fundamental tem como objetivo a formação da criança e do pré-adolescente, visando o desenvolvimento de suas potencialidades como elementos de sua autorrealização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania, variando em conteúdo e metodologia em conformidade com as diferentes fases de desenvolvimento do educando. Então também um parágrafo tranquilo. Parágrafo 1, né, um inciso tranquilo. Parágrafo 1. A educação infantil será ministrada nas creches municipais e outras comunitárias em regime de parceria ou convênio. Inciso 1 aqui, né, sobre as creches. Parágrafo 2. A educação fundamental será ministrada, inciso 1, nos próprios especialmente afetados ou de qualquer modo designados para tal fim por ato do Poder Executivo. Ou seja, vai ter uma escola lá, o Poder Executivo tem que, né, designar aquele prédio ou
normatizar aquele prédio, adequar aquele prédio, construir aquele prédio para educação fundamental. Inciso 2, em parceria com o ensino infantil ou alfabetização de jovens e adultos nas unidades próprias, tá? Então também tranquilo aqui, só definindo aonde será ministrado e, claro, nos próprios assim definidos para a educação. Artigo 207, a educação especial tem por finalidade instrumentalizar o educando portador de deficiência, desculpa pelo espirro, a educação especial, se fosse em sala de aula, todo mundo já saia correndo, né? Porque agora se tossir, espirrar, né? As pessoas já se apavoram achando que é Covid. Artigo 207. A educação especial tem por finalidade instrumentalizar o educando portador de deficiência física ou mental com requisitos necessários à sua integração na sociedade e no mundo do trabalho. Novamente o termo portador, né? Como eu já expliquei, está na lei aqui, é pessoa com deficiência, certo? Então, artigo 207, tranquilo, falando da educação especial. Parágrafo 1. A educação especial será oferecida aos portadores de deficiências múltiplas, perceptivas, motoras ou mentais. Também tranquilo, novamente aqui aparecendo portador. E parágrafo 2. A educação especial será ministrada 1. Em escolas municipais de educação especial e 2. Nas pré-escolas municipais em sala especial, garantindo a integração do deficiente no convívio social. Veja só, essa parte da educação especial que também precisa ser atualizada urgente. Primeiro, né, porque a nossa concepção da educação, pegando a Constituição, pegando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, pegando todas as leis que tratam da pessoa com deficiência, já fala sobre a inclusão. Nossa lei é in sempre. Então, eu acredito que a banca não vai entrar nessa polêmica porque está muito desatualizado aqui. Então, assim, escolas municipais de educação especial, elas estão acabando, né? Existem ainda? Sim, existem. Mas a cada vez elas vão acabando, diminuindo. Por quê? Porque a nossa legislação prevê a inclusão em salas regulares e atendimento no AEE, no contraturno escolar. É isso que prevê nossa legislação. Mas a lei orgânica de Mogi das Cruzes, como eu disse, precisa sofrer essas atualizações. Não está atualizado nesses termos novos, enfim. Então, tem esse probleminha aí, né? E aqui fala em sala especial, né? Isso já não tem mais, né? Salas regulares, enfim, a legislação aqui, porque a lei orgânica ela é muito antiga, né? Geralmente os municípios têm as leis orgânicas assim, muito antiga eu digo, às vezes 20, 30 anos, não é tão antiga assim, mas a legislação educacional ela sofreu várias alterações e muitas atualizações. Então, faltou aí, né, essas atualizações, mas está aqui ainda, né? Está aqui ainda na lei orgânica. Nos outros documentos em Mogi já não tem mais esses tratamentos colocados dessa forma. Artigo 207. A educação especial tem por finalidade instrumentalizar o educando portador de deficiência física ou mental com os requisitos necessários à sua integração na sociedade e no mundo do trabalho, tá? Novamente aqui, e eu não sei se eu expliquei para vocês, não se usa mais a palavra portador de deficiência, tem uma questão aí semântica, né? Porque quando você porta alguma coisa, significa que você pode deixar de portar, né? É uma coisa que você tem, eu porto uma coisa, depois eu posso, né, não mais querer aquilo. Então, não é isso, né? O termo fica um pouco, não fica preciso, fica incorreto. Então, pessoa com deficiência fica mais preciso, mais correto, por isso que se alterou o termo, tá? Parágrafo 1. A educação especial será oferecida aos portadores de deficiências múltiplas perceptivas. Aqui eu repeti, né, o slide. Então vamos para o artigo 208. A educação de jovens e adultos tem por objetivo assegurar a alfabetização mínima da população não atendida oportunamente no ensino regular. Deixa eu só fazer um adendo aqui, gente. Se perguntar sobre o artigo 207, o que eu não acredito que a banca vai fazer, né? Você tem que responder de acordo com o que está no artigo 207, embora
já esteja bastante desatualizado, tá? Mas só se a pergunta trouxer de acordo com a Lei Orgânica de Mogi das Cruzes, artigo 207, sobre educação especial, tá? Artigo 208. A educação de jovens e adultos tem por objetivo assegurar a alfabetização mínima da população não atendida oportunamente no ensino regular. Parágrafo 1. A educação de que trata esse artigo abrangerá a alfabetização, podendo o município organizar paralelamente cursos de qualificação profissional, cabendo ao Conselho Municipal de Educação definir suas modalidades. Parágrafo 2. A educação de jovens e adultos será ministrada, inciso 1, em instalações próprias para esse fim, inciso 2, em outros locais definidos pelo Conselho Municipal de Educação. Olha, o Conselho aqui definindo o local para a educação de jovens e adultos, tá? Então você precisa estar muito atento nisso aqui, porque isso aqui pode aparecer como pergunta na sua prova, certo? Principalmente as pessoas ficam em dúvida. Nossa, o conselho que define o local, e a banca sabendo disso, ela pode te perguntar isso, né? Então, muita atenção nesse artigo. Artigo 209. O sistema de ensino do município compreenderá, inciso 1, serviço de assistência educacional que assegure condições de eficiência escolar aos alunos necessitados, compreendendo garantia de cumprimento da obrigatoriedade escolar mediante auxílio para aquisição de material escolar, transporte, vestuário, alimentação e tratamento médico-odontológico. Vejam, gente, como a lei aqui precisa realmente ser atualizada. Quando ela fala assim, né, de auxílio para aquisição de material escolar, sim, né, transporte, mas, por exemplo, o vestuário, né, que é o uniforme, ele já nem entra mais nas verbas da educação. Por isso que está colocado aqui também como assistência educacional, né? Mas não, os termos aqui precisam realmente ser bem atualizados. Alimentação e tratamento médico-odontológico, isso aqui é a área da saúde, né? Então é a área da saúde, trabalha em paralelo com a educação, mas você não pode mais. Antigamente você podia pagar, né? Tinha escolas que tinham dentista, enfim, e às vezes a verba saía da educação. Hoje isso não é mais permitido. Essa verba teria que sair da saúde, em parceria aí para apoiar a educação. Você não poderia incluir esse gasto na educação, certo? 2. Entidades que congreguem professores e pais e alunos com o objetivo de colaborar para o funcionamento eficiente de cada estabelecimento de ensino. Ok, isso faz parte da gestão democrática. Artigo 210. O município garantirá atividades de suplementação educacional a todos os menores na faixa etária dos 7 a 13 anos, proporcionando-lhes alimentação, esporte, lazer, assistência médica, odontológica e psicológica. Aqui, né, um parágrafo do município aí, que também precisa de muita atualização, né, falando aqui de suplementação educacional. Lembrando que a educação tem verbas voltadas para a educação. E as outras áreas também têm verbos e elas devem colaborar. Então, quando a gente fala esporte, nós estamos falando de secretaria de esporte, né? Nós estamos falando de saúde, assistência médica, odontológica, psicológica, que trabalham ali em paralelo. Mas ele coloca aqui de 7 a 13 anos para atender essa população. Parágrafo único. Para o cumprimento das garantias previstas nesse artigo, o município manterá centros de formação próprios e incentivará a iniciativa privada, garantindo apoio financeiro suficiente para a manutenção de entidades que apoiem menores carentes, desde que declarado de utilidade pública municipal, garantindo-lhes nos mínimos as despesas com alimentação e pessoal. Parceria. Você vê que a lei ainda está com aquela visão bem antiga de educação com viés muito assistencial, né? Então, realmente carece aí de atualizações, né? Vamos lá, artigo 211. Os planos e projetos necessários à obtenção de auxílio financeiro federal e estadual aos programas de educação serão elaborados pelo prefeito em consonância com o Conselho Municipal de Educação. Aqui é a parceria realmente que deve existir entre prefeito e Conselho Municipal de Educação, ali discutindo várias coisas de educação. Artigo 212. Os convênios ou acordos firmados pelo município na área de educação só poderão ocorrer com instituições sem finalidade lucrativa. Então, qualquer convênio, acordo que o município firme, sempre com entidades que não sejam
visando o lucro. Parágrafo único. Os convênios, acordos ou outras formas de parcerias firmados com entidades de direito público ou instituições privadas sem fins lucrativos deverão ser aprovados pelo Conselho Municipal de Educação e pela Câmara. Então, traz um parágrafo único. A Prefeitura vai fazer um convênio, vai fazer uma parceria, né? Enfim, isso tem que passar pelo Conselho Municipal de Educação e pela Câmara, ou seja, tem que haver um parecer do Conselho favorável ao convênio, ao acordo, à parceria e também aprovado pela Câmara Municipal, certo? De vereadores. Artigo 213. O ensino religioso regulamentado em lei de matrícula facultativa. Não esqueça isso, a banca vai trocar aqui. Matrícula obrigatória. Não é obrigatória, tá? Não é obrigatória, é facultativa. O município tem que oferecer, tem que ter isso aí, sim, porque constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas municipais, respeitando-se a opção confessional dos educandos. Mas, para o aluno, é de matrícula facultativa. O aluno pode fazer ou não, é facultativo para ele, tá? Artigo 214. O município orientará e estimulará por todos os meios a educação física, que será obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e ministrada por professor habilitado. Então, gente, educação física sempre por professor habilitado. Se vocês olharem, o CREF, né, que representa os profissionais de educação física, está sempre cobrando e faz questão que os professores tenham CREF. Lá no concurso sempre aparece, o professor tem que ter o CREF. Para quê? Para evitar, né, que a pessoa sem formação em educação física possa ministrar aula na área de educação física. Parágrafo único. Para a prática estabelecida nesse artigo, serão consideradas as necessidades dos portadores de deficiências. E artigo 215, que é importante também, eu chamo a atenção aqui, que pode cair uma questão, é vedada a cessão de próprios municipais escolares para funcionamento de estabelecimentos de ensino privado de qualquer natureza. Gente, pode a prefeitura ceder um próprio municipal escolar para uma faculdade, para uma escola particular? Não pode. É proibido, é vedado, tá? Não esqueça disso. Então vamos aqui, 4. De acordo com a Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, o ensino religioso será A. de matrícula obrigatória, B. de matrícula facultativa, C. a Lei Orgânica não menciona a questão do ensino religioso, D. o ensino religioso, né, aqui ficou religiosa, constará da grade curricular, porém em horário de contraturno escolar. E cada instituição escolar deve definir através do conselho de escola se vai ofertar ou não o ensino religioso. E aí, gente, tranquilo, né? O ensino religioso será de matrícula facultativa. Letra B, de bola. Essa tranquilo. Você assistiu a aula, você responderia assim, sorrindo, né? Falando, eu tenho certeza dessa aqui. Letra B. Então, tranquilo. Agora 6, né? Pulamos da 4 para 6, né? Isso aqui é erro de quem montou o slide aqui, certo? Meu mesmo. 6, né? Na verdade era 5. Marcos Salgado é dono de uma importante rede de escolas de ensino privado e deseja instalar uma unidade na cidade de Mogi das Cruzes. Desta forma, solicitou à Prefeitura Municipal a cessão de um próprio escolar municipal, oferecendo em contrapartida 25% de bolsas para alunos carentes e a reforma total do prédio, de acordo com a Lei Orgânica. A cessão somente pode ser feita se a contrapartida for de 50% de bolsas. B. A cessão pode ser feita, mas precisa ser aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores de Mogi das Cruzes. C. A cessão não pode ser feita, pois a lei orgânica veda a cessão de próprios municipais escolares para a iniciativa privada. D. A cessão pode ser feita caso o próprio municipal escolar esteja desativado e sem uso. E E. Deve ser realizada uma consulta à comunidade do local para definir ou não a cessão do prédio. Gente, olha só, se você não leu a lei orgânica,
você vai perdidaço para essa questão, concorda comigo? Por quê? Primeiro, você não leu, você não sabe se tem contrapartidas, não pode, né? E assim, se você não tem essa expertise de lei orgânica, você não vai marcar a C. Você pode achar, bom, tá lá vazio, né? O cara vai dar bolsa, vai reformar, pô, deve ser alguma coisa. Aí você vai pensar, pô, se a Câmara aprovar, tá tudo certo, né? Mas não, gente. A cessão não pode ser feita, pois a lei orgânica veda a cessão de próprios escolares para iniciativa privada, letra C, gabarito dessa questão. Então, gente, tranquilo, né? Assim a gente encerra. Espero ter colaborado. Vamos tentar gravar outros vídeos aí sobre Mogi para que você possa tá aí, né? O concurso para os professores já está com data marcada, então é importante você estar aí se atualizando e estudando. E quanto mais visualizações tem o vídeo, mais eu vou produzindo vídeos em relação à cidade, tá bom? Muito obrigado e até uma próxima aula.